Lendária atriz britânica. Maggie Smith morreu em 27 de setembro de 2024. Longevidade. 89 anos. Feche a jornada. Perto. 70 anos. Dedicada às artes do teatro e do cinema, é considerada uma das melhores atrizes da Grã-Bretanha, com o comportamento aristocrático, a voz afetuosa e o olhar penetrante de uma verdadeira dama. Maggie Smith iniciou sua carreira nos palcos, no início da década de 1950, e rapidamente se tornou uma estrela do teatro nacional inglês. Seu nome chegou ao mundo graças ao filme O Auge da Senhorita Jean Brodie, 1969, o papel que lhe rendeu o prêmio Oscar de melhor atriz. A geração moderna de público conhece Maggie Smith através da imagem professora Minerva McGonagall na série Harry Potter. Uma pessoa rigorosa, mas gentil, sempre protege seus alunos até o fim. Na série de TV de sucesso Downton Abbey, ela continuou conquistando o público com seu papel. Condessa Violet Crawley, tanto humorístico quanto profundo, um papel que lhe rendeu mais 3 prêmios. Emmy. Apesar da saúde debilitada nos últimos anos, Maggie Smith nunca deixou os palcos. Certa vez ela disse: "Atuar é minha respiração. Se eu parasse de atuar, pararia de viver." Sua morte deixou um enorme vazio no cinema britânico. Uma figura de elegância, inteligência e sofisticação até o fim da vida. Cantor, compositor e ator. Kris Kristofferson morreu em 28 de setembro de 2024. Longevidade. 88 anos de idade, deixando um enorme legado na música e no cinema. Antes de se tornar famoso, ele foi um piloto de helicóptero nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Um prestigiado bolsista Rhodes em Oxford. Dedicou-se então à música. A partir do final da década de 1960, tornou-se um dos maiores cantores e compositores do gênero country rock, com sucessos como Eu e Bob McGee, Ajude-me a Passar a Noite e Domingo de Manhã Chegando. Além de se concentrar na música, Kristofferson também é um ator talentoso. Ele deixou uma profunda impressão com o papel Billy the Kid em Pat Garrett e Billy the Kid 1973. Davi em Alice Não Mora Mais Aqui, 1974, e especialmente John Norman Howard em Nasce uma Estrela, 1976, o papel que lhe rendeu o Prêmio Globo de Ouro de melhor ator. Na velhice, ele continua a ser conhecido pelo público jovem por seu papel como assobiador na trilogia Lâmina. Kristofferson foi um artista raro que conseguiu combinar garra, poesia e intelecto. Certa vez ele disse: "Eu nunca escrevi para ser famoso. Eu escrevi para sobreviver." Com sua morte, a indústria do entretenimento perdeu o último cowboy que viveu sua vida através da música do cinema e da crença de que a arte pode salvar pessoas. Ator americano João Amos morreu de insuficiência cardíaca em 21 de agosto de 2024. Longevidade. 84 anos. Nascido em 1939 em Nova Jersey. Amos era um jogador profissional de rugby antes de se voltar para a atuação. Ele se tornou um rosto conhecido na televisão americana com o papel de James Evans Sr., na famosa sitcom Bons Tempos 1974-1976. Uma figura paterna negra, forte, íntegra e amorosa. Na tela grande, Amos fez o público se lembrar dele com uma série de papéis coadjuvantes impressionantes. Cleo McDowell, dono de restaurante engraçado. Vindo para a América, 1988. E a segunda parte em 2021. Mais Nero, prisioneiro firme em trancar, 1989, e especialmente subvenção principal em Duro de Matar 2, 1990. Participou também da lendária série Raízes, 1977, onde seu papel como o adulto Kunta Kinte lhe rendeu uma indicação Emmy.
John Amos não foi apenas um ator, mas também um ícone cultural que lutou contra o preconceito racial na indústria cinematográfica. Certa vez ele declarou: "Não aceito papéis apenas para aparecer. Aceito papéis para dizer algo quando." Morreu seu colega Eddie Murphy o chamou de um ser humano que trazia dignidade a cada cena. Ator americano João Ashton morreu de câncer em 26 de setembro de 2024. Longevidade, 76 anos de idade. Ele é mais conhecido por seu papel como Sargento John Taggart na clássica série de comédia de ação Um Tira da Pesada 1984-1987, com um estilo forte e olhar sério, mas bem-humorado. Ashton criou a imagem de um policial honesto em um mundo criminoso turbulento. Nascido em Springfield, Massachusetts, Ashton frequentou a escola de atuação da USC antes de aparecer nas telas no final dos anos 1970. Ele também apareceu em filmes como Corrida da Meia-Noite, 1988 com Robert De Niro, Algum Tipo de Maravilhoso 1987. Esse foi a Baby Se Foi, 2007. Embora raramente assuma um papel principal cada vez que aparece, ele traz uma genuína sensação da classe trabalhadora americana, rústica, forte e honesta, além de atuar. Ashton também era dramaturgo e professor de teatro, sempre incentivando a geração mais jovem a manter a paixão pela profissão. Certa vez, ele disse: "Você não precisa ser famoso para ser um bom ator. Você só precisa ser fiel ao personagem." Sua saída deixou muitas pessoas arrependidas, pois Hollywood perdeu um dos rostos mais simpáticos e respeitados do gênero de filmes de ação dos anos 80. Lenda do cinema, James Earl Jones, morreu em 9 de setembro de 2024, longevidade, 93 anos de idade. Ele é considerado a voz do século que deu vida a Darth Vader em Guerra nas Estrelas e Mufasa em O Rei Leão. Nascido em 1931 no Mississippi, Jones teve uma infância difícil lutando contra a gagueira antes de encontrar alívio nos palcos. Ele se tornou um dos atores negros pioneiros de Hollywood, ganhando prêmios Tony Emmy. E vovó é considerado as 4 coroas das artes cênicas. Além disso, ele também deixou sua marca por meio de seus papéis Tulsa Doom Conan, O Bárbaro 1982, Rei Jaffe Joffer vindo para a América 1988, Terence Mann Campo dos Sonhos 1989 e Almirante Greira, Caçada ao Outubro, Vermelho 1990, Jones era respeitado por seus pares, não apenas por seu talento, mas também por sua compostura e inteligência. Certa vez ele disse: "A voz é a alma de um homem. Eu apenas tento fazê-la ser ouvida." Quando ele morreu, Hollywood ficou em silêncio, como se um ícone tivesse partido, mas sua voz ainda ressoa na memória cinematográfica. Bob Newhart, o comediante, ator e ícone cultural americano, não foi apenas um artista, mas uma escola na história da comédia. Ele faleceu em 18 de julho de 2024, aos 94 anos, deixando um legado enorme que abrange mais de 6 décadas, onde o riso é sempre acompanhado de inteligência e sofisticação. Nascido em 5 de setembro de 1929, em Oak Park, Illinois, Newhart começou sua carreira não na indústria do entretenimento, mas como contador, uma profissão árida que parece não ter nada a ver com arte. Mas foi a partir daí que ele desenvolveu seu próprio estilo único de comédia, a comédia da observação da razão e do ritmo staccato, onde cada pausa tem significado. Quando o álbum foi lançado, A Mente Austera de Bob Newhart, em 1960, ele fez o impensável. Transformou uma gravação de stand-up comedy no álbum mais vendido nos Estados Unidos, superando Elvis Presley. Na década de 1970, Bob Newhart voltou-se para a televisão e se tornou um nome conhecido em milhões de lares americanos. O show de Bob Newhart
Ele interpretou o papel do psicólogo Robert Hartley, um homem gentil e bondoso, que sempre teve que lidar com pacientes excêntricos e colegas excêntricos. A série não só rendeu risadas, mas também mostrou como Bob via o mundo calmo, paciente e cheio de humanidade. Ele, então, continuou seu sucesso retumbante com New Heart Meal, 1982-1990, no qual interpreta Dick Loudon, o dono de um pequeno motel em Vermont. O final lendário do filme, onde Dick acorda e percebe que tudo não passou de um sonho, o show de Bob Newhart, ainda considerado um dos maiores momentos da televisão de todos os tempos. Ele apareceu em muitos filmes famosos como Ardil, 22.970, Dentro e Fora, 1997 e, especialmente, Duende 2003, onde interpretou Papai Elfo, o bondoso pai adotivo do personagem principal. Esse papel o ajudou a alcançar uma geração mais jovem de público que mais tarde o conheceu apenas pelas redes sociais, mas ainda amava seu estilo simples e olhar gentil. A atriz Shelley Duvall morreu em 11 de julho de 2024 aos 75 anos, mais conhecida por seu papel como Wendy Torrance. M.O. Iluminado 1980. Duvall traz uma imagem frágil e assustadora, que é um símbolo do medo no cinema de terror. Ela também é produtora e criadora de programas infantis, teatro de contos de fadas, inspirando muitas gerações de jovens públicos e jovens artistas. Shelley Alexis Duvall nasceu em 7 de julho de 1949 em Houston, Texas. Antes de ingressar em Hollywood, ela não tinha a menor intenção de se tornar atriz. Um encontro casual com o diretor Robert Altman mudou completamente sua vida. Altman viu Duvall em uma festa e imediatamente se sentiu atraído por sua beleza única. Corpo esguio, olhos grandes e comportamento pé no chão que estava longe do padrão de Hollywood para atrizes da época. Ele a escalou para o filme Brewster McCloud, 1970. E a partir daí, Shelley Duvall se tornou a musa de Altman, ao longo da década de 1970. Durante essa década, Duvall apareceu em muitas obras importantes como McCabe e Sra. Miller 1971, Ladrões como Nós 1974, Nashville 1975 e especialmente Três Mulheres 1977. O filme Liché rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes. Seu papel como Millie Lamoureau em Três Mulheres. Uma das performances mais sutis de Duvall, uma mulher solitária sempre ansiando por atenção, mas gradualmente engolida por uma profunda turbulência psicológica. Sua atuação ao mesmo tempo natural e comovente levou os críticos a reconhecer Shelley Duvall como uma das atrizes mais singulares da década de 1970, mas foi o papel de Wendy Torrance em O Iluminado. Filme de Stanley Kubrick transformou Duvall em um ícone global. O processo de filmagem foi considerado extremamente extenuante. Kubrick, um perfeccionista notório, fez Duvall repetir uma cena de choro mais de 100 vezes, um recorde controverso. A cena de Wendy segurando um taco de beisebol, entrando em pânico e recuando enquanto Jack Nicholson se aproxima com um olhar louco nos olhos, se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema de terror. Embora sua atuação tenha sido criticada por alguns críticos quando o filme foi lançado em 1980, com o tempo, o público e os especialistas chegaram a uma conclusão. Duvall não está apenas atuando, ela está vivendo um medo real. Ela transmite uma emoção tão genuína que os espectadores sentem o terror de Wendy como se fosse seu iluminado. Duvall continuou a demonstrar sua versatilidade como Olivia Palito, a amante marinheira de Popeye, no filme Popeye, 1980, dirigido pelo próprio Robert Altman. Embora o filme não tenha sido um grande sucesso comercial, sua personagem ainda era amada pelo público graças ao seu charme inocente e humor único.
Atriz Shannon Doherty. O rosto associado à juventude de milhões de espectadores, na década de 1990, faleceu em 13 de julho de 2002. 1024, aos 53 anos, após muitos anos de luta corajosa contra o câncer de mama metastático. Seu falecimento encerrou a jornada de um dos ícones mais rebeldes, fortes e genuínos de Hollywood. Nascida em 12 de abril de 1971 em Memphis, Tennessee. Shannon começou sua carreira aos 11 anos. Ela apareceu pela primeira vez na série de televisão Padre Murphy 1981, e rapidamente ganhou atenção graças aos seus olhos expressivos e temperamento afiado. Desde a infância, Shannon carrega consigo uma energia diferente. Uma garota que não gosta de seguir padrões, sempre se expressando com rara confiança e determinação. Seu papel decisivo veio em 1990, quando Shannon foi escalada como Brenda Walsh na série de TV Beverly Hills 90.210. Ela se transformou em uma jovem de Minnesota perplexa ao adentrar o mundo luxuoso e complexo de Beverly Hills. Brenda era ingênua e rebelde, sempre dividida entre o desejo e a solidão. Uma imagem na qual milhões de jovens espectadores se reconheciam, graças à sua atuação genuína e olhar profundo. Shannon rapidamente se tornou um ícone da cultura popular na década de 1990, depois de sair Beverly Hills 90.210. Na quarta temporada, Shannon encontra um novo brilho em Encantado, 1998, um filme sobre 3 irmãs bruxas lutando contra o mal. No papel de Prue Halliwell, como a irmã mais velha obstinada e protetora, Shannon demonstra uma rara profundidade de emoção. Ela é forte e frágil. Uma guerreira que luta não apenas com magia, mas também com o coração. Foi o papel de Prue que impulsionou Shannon ao ranking das atrizes mais queridas da telinha e Encantado tornar-se uma parte indispensável nas memórias de muitas gerações de público. Apesar de sua carreira de sucesso, a vida de Shannon teve altos e baixos. Ela passou por 2 casamentos fracassados e anos de escrutínio da mídia. No entanto, em vez de evitar, ela encara a situação com calma e coragem. Quando questionada sobre o título de garota, ela apenas sorri. Se fazer a coisa certa faz as pessoas não gostarem de mim, então estou disposta a ser uma pessoa má. Lendário ator francês de origem suíça, Alain Delon, faleceu em 18 de agosto de 2024, aos 88 anos, encerrando um capítulo glorioso do cinema europeu. Ao longo de suas mais de 6 décadas de carreira, ele não foi apenas uma estrela do cinema, mas também um ícone de estilo com um temperamento másculo que misturava frieza, solidão e beleza atemporal. Nascido em 8 de novembro de 1935 em Sceaux, subúrbio de Paris, Alain Delon teve uma infância tumultuada. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 4 anos, e ele foi enviado para viver com pais adotivos. A solidão e o abandono desde a infância deixaram uma marca profunda na alma de Delon que ele mais tarde transferiu para cada papel, criando uma aura melancólica e misteriosa, característica que ninguém conseguia imitar. Antes de se tornar ator, ele serviu na Marinha Francesa e lutou na Indochina, onde testemunhou a brutalidade da guerra, uma experiência que o tornou maduro e mais resiliente cedo. Desde seus primeiros papéis, Delon cativou o público com seu rosto perfeito, olhos azuis frios e estilo de atuação contido mas intenso. Filme Meio-Dia Roxo 1960, a primeira adaptação do romance, o talentoso Sr. Ripley, o catapultou para o estrelato internacional. Como o assassino, Tom Ripley. Delon
exalava um charme mortal que impressionava e aterrorizava os espectadores. Outros filmes, como Rocco e seus Irmãos, 1960, O Eclipse, 1962, A Piscina, 1969, O Borsalino, 1970, consolidou ainda mais seu status como o maior astro europeu de todos os tempos. Delon não era apenas um ator, ele era a imagem do cinema francês. Sua presença na tela bastava para silenciar o público que acompanhava cada olhar, cada gesto do homem que carregava em si uma beleza ao mesmo tempo frágil e perigosa. Além de sua ilustre carreira, a vida privada de Alain Delon também foi repleta de altos e baixos. Ele teve um famoso caso de amor com Romy Schneider, a princesa austríaca do cinema alemão. Os dois chegaram a ser apelidados de Casal de Ouro da Europa na década de 1960, mas esse caso de amor terminou em lágrimas. Muitos anos depois, quando Romy faleceu, Delon ficou sentado ao lado do caixão dela por horas sem dizer uma palavra. Dizia-se que era um raro momento em que o homem de aço chorava. A atriz americana Gena Rowlands morreu de complicações da doença de Alzheimer em 14 de agosto de 2024, longevidade. 94 anos, com seus poderosos olhos azuis e capacidade de expressar emoções intensas, ela era conhecida como a atriz da emoção crua. Em colaboração com o marido, o diretor João Cassavetes, Gena Rowlands criou obras-primas independentes, como Uma Mulher sob Influência, 1974, e Glória, 1980, ambos a trouxeram indicação ao Oscar. A geração mais jovem a conhece mais através de seu papel, como Ali Calhoun no filme romântico Caderno, 2004. Um retrato tocante de uma mulher sofrendo de amnésia, mas ainda se apegando a um amor eterno. Rowlands foi um ícone da atuação natural e honesta que ousou retratar a vulnerabilidade feminina como força. Certa vez ela disse: "Eu não atuo para parecer bonita. Eu atuo para ser real." Quando ela faleceu seu filho, o diretor Nick Cassavetes disse: "Minha mãe foi a inspiração para todas as personagens femininas que escrevi.